Nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. É aqui desse lugar que são tomadas as principais decisões na vida de todos os brasileiros. Atrás de mim está o Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, onde despacha atualmente Jair Messias Bolsonaro. Do outro lado da praça estão os outros dois poderes, que é o Poder Judiciário, onde ficam os juízes do Supremo Tribunal Federal, e aqui atrás de mim o Congresso Nacional, representado pelos deputados e senadores, que é o Poder Legislativo. Aqui parlamentares votam as propostas que são apresentadas por eles próprios ou também propostas que vêm na forma de medidas provisórias, onde o presidente da República apresenta ao Poder Legislativo propostas para cumprir as promessas de campanha, propostas para mudar a vida dos brasileiros para melhor. Diversas medidas provisórias já foram votadas e tornaram-se lei, mas algumas não. Mais de 20 medidas provisórias encaminhadas pelo presidente Jair Bolsonaro nesses 2 anos de mandato não foram nem discutidas pelos parlamentares, porque não entraram em pauta. Ficaram lá nas gavetas e caducaram, ou seja, depois de 90 dias, ao não ser votadas, conforme a legislação brasileira, elas perderam o efeito. E pela legislação, o presidente só pode tocar de novo nesses assuntos a partir de janeiro do ano seguinte. Que, por exemplo, medidas provisórias que caducaram, perderam o efeito. 13º para o Bolsa Família. O presidente encaminhou, o Congresso não votou e a medida provisória caducou. Ou seja, não vai acontecer, essa promessa de campanha não vai ser cumprida ainda. Também uma outra, a carteirinha estudantil. Aquela carteirinha que os estudantes têm direito com a carteirinha de pagar meia entrada no cinema, no teatro, em shows, em jogos, enfim, ela caducou também. Essa medida provisória era fundamental para os estudantes, porque eles têm que pagar de 30 a 50 reais para ser feita essa carteirinha. Pela ideia do presidente da República e do Ministério da Educação, essa carteirinha ficaria de graça se o Congresso tivesse votado a medida provisória. E uma outra que eu quero destacar aqui, que é muito importante, é a medida provisória dando mando de campo para o time de futebol. Essa medida provisória seria muito boa se fosse votada, mas ela perdeu o efeito agora recentemente, lamentavelmente. Eu vou explicar para você, você deve saber. O mando de campo, com a medida provisória do presidente, o time de futebol teria direito de escolher qual rede de televisão faria a transmissão. Ou seja, isso diminuiria o grande lucro de bilhões e bilhões de reais que algumas redes de televisão têm, e parte desse dinheiro iria para o time de futebol, porque ele, tendo o mando de campo, ele escolheria qual rede de televisão transmitiria aquele jogo. Mas essa medida provisória, que foi apontada por diversos especialistas em esporte para salvar o futebol brasileiro, também morreu. Não foi votada a tempo e voltou a tudo como era antes. E os times de futebol produzindo grandes jogadores que depois os times não conseguem segurar e acabam vendendo para o futebol europeu. E o Brasil não passa de um mero criador de grandes atletas, enquanto que ele poderia não só criar os atletas que seguraram aqui no Brasil, mas também trazer outros atletas para o Brasil se os times de futebol tivessem mais dinheiro, em vez de algumas redes de televisão ganhar dinheiro exorbitantemente. Mas as promessas de campanha de Jair Bolsonaro ainda podem, muitas delas já foram votadas e aprovadas, mas algumas não. Mas ainda podem, porque temos ainda 2 anos de mandato pela frente, e a informação que eu tive agora no Palácio do Planalto é que o presidente da República quer reapresentar essas medidas a partir de janeiro do ano que vem. Então vamos esperar dias melhores para o Brasil. José Roberto Azambuja.